Abre aí a tua Bíblia bem rapidinho. Eu vou esperar o pessoal de casa abrir também. Livro de Ezequiel. Oh, aleluia. Te adoramos, Jesus. Pode adorar o Senhor, glorificando o nome dEle. Não é proibido, não é pecado, não paga. Versículo número 47. Os versículos de número 8 e 9. São apenas 2 versículos. Ah, Jesus. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, o vale do rio Jordão. Chegando do Mar Morto, ao entrarem as águas salgadas, estas águas se tornarão doces e saudáveis. E por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas são límpidas e fluem para lá, saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Aonde o rio passar, tudo ganhará vida. Você pode estender sua mão para mim? Vamos orar. Ah, Jesus, mais uma vez eu venho te pedir que o Senhor venha me esconder debaixo da tua glória, Jesus. É necessário que o Senhor cresça, o Senhor apareça, Senhor, eu diminua, mas que a tua palavra floresça nos corações, ó Pai. Faça o teu querer e a tua vontade. Alcança as vidas que estão assistindo, ó Pai. Alguns que estão aqui, Jesus, mas alcança, toca neles agora, Pai. Faça com que o coração deles se torne como uma terra, Senhor, boa, para cair essa semente e começar a germinar, Senhor. Que eles possam entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem dito nesses dias, ó Pai. Aquilo que o Senhor tem apontado para esses dias, Senhor. Te adoramos, ó Pai. Te adoramos pelo que o Senhor é. Te adoramos, ó Pai, pela beleza da tua santidade. Te adoramos, ó Pai, te adoramos. Te adoramos em nome de Jesus. Quando eu leio esse texto, o Rodolfo teve um dia que a gente colocou lá no grupo, pastor, e colocou assim: fale uma frase que o teu pastor muito fala. E o Rodolfo colocou que a minha frase era: sabe o que eu aprendo com esse texto? É isso, né, Rodolfo, que você colocou? E quando eu vejo o que Ezequiel coloca aqui no capítulo 47, e essa visão começa lá no capítulo 40 e começa a se decorrer, e conta-se toda uma história do novo templo, aquilo que Deus ia fazer, e Deus começa a mostrar e dar algumas visões para Ezequiel, para que Ezequiel fosse direcionado naquilo que Deus ia fazer. Entenda uma coisa, mas ele não estava falando só daquele tempo. Eu quero trazer essa palavra para os dias de hoje. Ezequiel e Deus estavam olhando para você, estava olhando para Guaxupé, estava olhando para Caconde, olhando para o Brasil e dizendo assim: ó, eu preciso direcionar você a algo maior. Tem um versículo que eu amo, que está em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que a gente pede ou pensa. Entenda uma coisa, cara, eu sei que você já pensou em ter um carro melhor, eu sei que você já pensou em ter uma casa maior, eu sei que você já pensou em ampliar a tua empresa, eu sei que você já pensou em ampliar o templo, mas eu tenho algo para te dizer: tudo que você pensou ainda é pequeno para aquilo que Deus vai fazer. O próprio Paulo lá em Coríntios, ele disse assim: olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não desceu ao coração do homem aquilo que ele tem preparado para nós. Logo quando eu vejo o Gênesis começando uma história dizendo que Deus fez o homem à tua imagem, tão qual a tua semelhança. Porém no versículo 27 a Bíblia diz que ele fez o homem à tua imagem, a tua imagem ele o fez. Aí o que eu falo sobre a semelhança, pastor Márcio?
Aonde está a semelhança com Deus? A semelhança com Deus está no relacionamento que você estabelece com Ele. Você só vai ser parecido, ter as mesmas qualidades, ter o mesmo caráter, quando você começa a se parecer com Ele. Como? Se relacionando. As pessoas que andam comigo ficam desse jeito, doida. Eu já disse, Deus escolheu um doido, trouxe de Bauru, levou para Caconde, aí começou a juntar um monte de doido ali. Os caras é mais doido do que eu, porque vem e vai fazer aquilo que Deus está falando para mim. Deus fala para mim, vamos fazer tal coisa, eles vão atrás. Deus fala para mim, vamos fazer tal coisa, eles vão atrás. Ei, eu quero te dizer uma coisa: aquilo que Deus colocar no coração do teu pastor, não tenha medo, porque é Deus direcionando ele para onde Ele quer levar. E geralmente Deus escolhe uns caras assim, doido, para fazer os projetos dele. Projeto de Deus, irmão, aos olhos do homem é loucura. Eu quero profetizar sobre a tua vida que está assistindo, e você que está aqui, ergue tua mão. Ei, entenda uma coisa: aquilo que Deus está colocando dentro do teu coração, não se preocupa com o dia de amanhã, porque quem traz o recurso é Ele. É Ele que traz o recurso para que nós possamos viver aquilo que Ele projeta. Entenda uma coisa: e quando Deus fala com Adão e fala assim: Adão, cadê você? Onde você está? Esse é o maior chamado do ser humano, cara. O maior do chamado do ser humano. Você não foi chamado para ser pastor de Itapiratiba. Você não foi chamado para ser pastor em Guaxupé. Não, eu não fui chamado para ser pastor em Caconde. Eu fui chamado para ser filho. Sabe qual que é o nosso problema? A gente coloca em primeiro lugar a nossa vocação, aquilo que nós temos para executar pela palavra. Mas nós temos que entender que antes de ser pastor, nós somos filhos. Muitas das vezes a gente olha para o pastor Márcio, homem forte, e acha que ele não tem problema, acha que você não passa por guerras. Ele é ser humano. Olha para o pastor Rodolfo, um homem forte, acha que ele não tem problema, acha que ele não tem guerra. Mas entenda uma coisa, cara: se Jesus colocou ele e está vivendo uma guerra, ele sabe que se Jesus permitiu, Jesus tira, Jesus honra, Jesus multiplica e Ele transforma. É por isso que eu digo, cara, não deixe de olhar para o teu pastor. Eu sei que vocês estão estudando sobre o tema lealdade e deslealdade, é isso? Isso é muito lindo, cara. Ser leal não é ser puxa-saco. Ser leal não é agradar. Ser leal é independente de qualquer circunstância. Porque é muito fácil a gente ser amigo de alguém, pastor, quando a gente está tudo bem. É muito fácil, pastor Rodolfo, você ter um amigo quando a gente está comendo churrasco, ou quando a gente está se dividindo uma mesa, simplesmente que tem comida. Eu quero ver ser amigo naquele momento de dificuldade. Quer saber quem é leal? É aqueles que te procuram quando você está mal. Quer saber quem é leal? É aqueles que olham para você e falam assim: ó, tô junto com você. Se a gente está comendo arroz, feijão e ovo, vamos comer arroz, feijão e ovo. Porque eu sei que se eu comer arroz, feijão e ovo com você hoje, amanhã eu vou comer picanha, eu vou comer churrasco, eu vou comer feijoada, eu vou comer caldo. Sabe por quê? Porque a gente vai viver o tudo. E entender o chamado é isso. Quando chega aqui no capítulo 47, Ezequiel recebe uma visão doida, irmão. A visão que Ezequiel recebe aos olhos humanos é loucura. Pastor Márcio, eu preciso liberar algo sobre a tua vida, cara. Aquilo que Ele colocou lá na tua casa, lá no teu quarto, dentro de você, para que você executar, aos teus olhos, aos olhos da comunidade, é loucura. Mas eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Foi Ele que te mostrou. Apenas caminha em direção, só caminha. E quando Deus mostra aquele homem com um cordão de medir, a gente tem um problema de ser humano. A gente mede tudo. Tudo a gente mede.
quantos likes recebemos, quantos views estão tendo, qual o tamanho da obra, qual o tamanho do alcance. A gente mede quanto tempo tem de culto, quantos anos está demorando. E eu aprendi uma coisa, cara: o tempo não é algo que nos castiga, não é algo que nos massacra, não, é algo que nos ensina, é algo que nos dá vida e nos dá a oportunidade de receber o que Cristo tem para nós. Eu fiz uma alusão lá na minha igreja com a Maroca. Eu peguei a chave da moto do Éder. Você tem quantos anos, Maroca? 15? E eu falei assim, ó, posso entregar a chave da tua moto para tua filha? Ele disse assim, não. Eu disse, por que não? Porque ela não sabe dirigir, ela não pode dirigir. Assim é Deus na sua vida. Às vezes está demorando tanto para chegar, porque você ainda não tem idade para conduzir aquilo que Ele quer te entregar. A importância de você saber o tempo e a quantidade de coisas que você precisa fazer para chegar onde Deus falou que você vai chegar. Porque tem um detalhe. Deus prometeu para mim isso aqui hoje. Pastor Márcio, talvez o senhor não saiba, mas o Senhor Jesus está te usando hoje para a minha vida. Certo dia, em julho de 2013, Deus olhou para um homem aqui em Belo Horizonte, sentado debaixo de uma marquise, bêbado e drogado. Fazia 3 dias que eu não dormia. Eu sentei debaixo daquela marquise e eu disse assim, pastor Juninho: Senhor, ficar sem a droga eu consigo, mas eu preciso restabelecer o meu contato com o Senhor. Jesus falou comigo naquele dia, pode se pasmar, e você falar assim, pastor, mas você estava bêbado naquele dia, você estava drogado. Ele sentou ao meu lado e disse, eu vou mudar a tua história. Ele olhou para mim e disse assim, ó, eu vou transformar a tua vida. A minha vida era uma desgraça. Eu não tinha felicidade, eu não tinha direção, eu não sabia o que fazer. Hoje eu tenho 40 anos, não parece, né? Mas eu tenho 40 anos. Era para vocês rirem agora, mas tudo bem. Parece sim, parece que tacaram fogo na cara e apagaram com tamanco. Mas tudo que eu vivi foi um processo para chegar até onde eu estou, cara. Por que eu estou contando esse pedacinho do meu testemunho para você? Para te dizer uma coisa: não se preocupa como está a situação atual, porque Ele te prometeu e Ele vai te levar até lá. E quando o homem olha para Ezequiel, a primeira visão que Ezequiel tem, o homem mede 500. Entenda uma coisa que eu vou te dizer: Jesus está te conduzindo para o primeiro passo. Jesus está te levando para a primeira atitude que você precisa tomar. A primeira. Às vezes vai ser 500 metros, às vezes vai ser 5.000 côvados. Não importa a distância, mas aprenda a respeitar esse tempo. E quando você começa a caminhar em direção a isso, Rodolfo, você entende que você já está gerando alguma coisa, que algo já está dentro de você. Ei, eu quero profetizar, Rodolfo. Ei, Jesus já colocou aquilo que vai nascer dentro de você. Ei, pode nem parecer, ninguém está enxergando, ninguém está vendo, mas já está aí dentro. E quando ele começa a caminhar, pastor Márcio, eu acho interessante que a hora que ele para, as águas estão no tornozelo. Porque a história diz que as águas fluíam debaixo do altar e corria para o lado leste, se eu não me engano, e levando para fora. Isso eu acho doido demais, cara. As águas onde Jesus quer nos levar não é para dentro do templo. As águas, pastor Márcio, vai sair daqui, vai fluir para lá, mas é para levar para fora, cara.
Nós vamos ser igreja não só a hora que nós estamos aqui cultuando ou numa live ministrando, não. Nós vamos ser uma igreja não grande, mas uma igreja relevante dentro da cidade, onde as pessoas vão falar assim, ó, sabe aquela igreja preta lá na esquina, na praça 1º de julho, número 140? É lá onde Jesus está mudando a minha história. Porque não importa a quantidade ou o volume que você vai caminhar, porque quando as águas chegam no tornozelo, correndo para fora, Jesus está querendo te dar fundamento. Palavra é fundamento. Não adianta você querer construir uma casa e começar fazendo a laje. Se você não tiver um alicerce, o primeiro vento que tiver vai te derrubar. Sabe por que está demorando tanto? Porque você não quis cavar ainda para fazer a base. O primeiro passo é cavar. Como chama aquilo, meu Deus do céu, me ajuda. Não, a vala, tem um nome aquela valeta que eles cavam. Como chama aquilo? Aquele buraco que faz para botar o concreto. Você me entendeu? Eu tenho meu problema com essas palavras. É alicerce? É isso? Deve ser isso. Você está me entendendo? Está todo mundo me entendendo? Você de casa, fala aí no chat. Quando você faz aquele alicerce, demora. É o barro, é o trabalho de bater o concreto, é o trabalho de produzir aquilo que vai te sustentar. Não tenha pressa de fazer o alicerce, não tenha pressa de aprender com ele, não tenha pressa de consumir aquilo que está saindo desse altar, não tenha pressa, consuma, coma, se alimenta, porque a caminhada é longa, e quando a caminhada é longa, você precisa de suprimento. Eu amo pescar, pastor. Chega esse período aqui, é muito difícil de pescar, porque as tilápias têm um segredo. Elas comem no verão e guardam a gordura para o inverno. Chega no inverno, a água gelou e ela não come. Aí o tonto fica lá na beira da represa com a varinha assim, ó, o dia inteiro esperando. Mas ela está bem alimentada, porque ela comeu bastante no verão, se alimentou para no dia de escassez ela não precisar passar perigo. Entende o que eu estou te dizendo? Eu estou usando isso aqui simplesmente para te dizer: aproveita para se alimentar, porque lá na frente você vai lembrar daquela palavra que saiu daqui. Sabe aquele tempo de aflição? Quem aqui já passou por um? Já passou por um? Eu vou te lembrar em Ezequiel 37, a Bíblia diz que a mão do Senhor conduziu Ezequiel para onde? Um vale. E a Bíblia diz que os ossos eram sequíssimos. Não era só seco, né, irmão? Não era apenas algo feio. Aí a gente olha para o nosso cenário de hoje. Eu recebo a mensagem do pastor Márcio dizendo que o culto tinha sido fechado, a igreja fechou devido à pandemia. A igreja não pode receber todo mundo devido à pandemia, mas graças a Deus que Deus nos deu a ferramenta da live para poder falar para as pessoas, para que elas possam ouvir aquilo que Cristo tem para direção. Então eu quero te lembrar de uma coisa: quando Ezequiel entra naquele vale de ossos, Deus pergunta: e aí, Ezequiel, poderão ter vida esses ossos? E Jesus está te perguntando essa noite: e aí, poderá essa pandemia acabar e a gente continuar fazendo aquilo que Deus nos comissionou a fazer nessa terra? Poderá? E Deus falou assim: Ezequiel usou a sabedoria que ele tinha consumido, e ele fala assim para Deus: o Senhor que sabe. Sabe qual foi a resposta de Deus? Profetiza. A palavra dessa noite para a sua vida é: profetiza sobre essa pandemia.
E eu quero começar profetizando. Eu queria que você estendesse a sua mão para a tua casa, para os hospitais da cidade, para os hospitais da região, para os hospitais desse país. Eu declaro a Covid extinta pelo nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro a cura sobre a Covid em nome do Senhor Jesus. Ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia quem conduziu ele. O próprio texto diz que a mão do Senhor conduziu ele aonde? O vale. Lá em João 4, pastor, a Bíblia diz que o Espírito conduz Jesus para onde? Para o deserto. Chega lá no deserto, ele passou 40 dias, 40 noites sem comer. Sabe o que o inimigo fez? Foi lá oferecer o que para ele? Comida. Sabe como ele combateu? Com aquilo que ele havia comido, com aquilo que ele tinha de alicerce. O quão importante é você ter um alicerce, porque quando você tem alicerce, meu irmão, pode vir diabo, pode levantar pandemia, pode ser o que for, nada te tira da presença, nada te afasta daquilo que ele projetou para você. Eu não estou aqui dizendo que vai ser fácil, não, irmão. Quando o pastor Márcio começou a falar que a igreja está sendo construída há 3 anos e quanto tempo? 3 anos e meio, debaixo do que, pastor, você falou? Choro e oração. Eu comecei a chorar, porque eu lembrei de tudo que estava acontecendo conosco lá em Caconde. E as histórias se identificam, cara, porque não é fácil. Não é fácil, cara. Jesus nos levantou num tempo difícil. Nós estamos geralmente no meio de um vale de ossos, cara. A gente prega uma palavra, a gente fala alguma coisa e as pessoas querem nos atacar por aquilo que nós falamos. É por isso que a gente tem que ter fundamento, porque aquilo que a gente fala, ele responde lá em cima e faz acontecer aqui embaixo. E é com choro, mas com fundamento. Eu passei 7 meses numa clínica, pastor, e o meu tratamento foi Bíblia. Eu tenho uma João Ferreira de Almeida na casa da minha mãe. Deixei lá em Bauru na casa da minha mãe, que ela quase não fecha, de tanto que eu escrevi nela, de tanto que eu marquei texto nela, de tanto que eu coloquei coisa para marcar as páginas. Mas hoje, quando eu passo por alguma dificuldade, ele me faz lembrar daquilo que eu comi lá. Falou assim, ó, você está lembrando daquele fundamento? Você lembra do dia que eu te expliquei que eu fui para o deserto, mas eu combati com a palavra? Às vezes a gente passa pelos dias maus. Dias maus vão vir, cara. E nesse tempo, dias maus vão acontecer. Eu não estou aqui pregando chave de carro, chave de casa, não. Eu estou dizendo para você, o único que pode dar vida. É só Ele que dá vida, pastor Márcio. E às vezes o dia mal vai vir, mas quando você está baseado na palavra, não tem dia mal que te afaste daquele que te chamou para ser filho. Não é gostoso mesmo a gente poder correr para o pai e para a mãe quando a gente está passando por alguma dificuldade? É assim ou não é? Criança é muito assim, né? Alguns correm para o pai, né, Rodolfo? Rodolfo tem 3. Uns correm para o pai, outros correm para a mãe. Mas correm para onde eles sabem que tem abrigo. Sabe, Éder, quando Jesus me levou na tua casa, Ele sabia dos dias maus que você tinha passado, mas Ele me lembrou de uma palavra lá, que não ia ficar ninguém para trás, cara, que nós íamos lutar para que todos estivessem juntos, e se fosse necessário pararíamos, mas voltaríamos para buscar, deixava as 99 no deserto, mas voltava para buscar aquela que estava lá. A primeira base dessa caminhada precisa ser o alicerce, cara.
Quem aqui já machucou o tornozelo? Quem aqui gosta de jogar bola? O irmão, ele gosta. Irmão, obrigado. Quando machuca o tornozelo, irmão, é terrível. Quem aqui já machucou o tornozelo? Já torceu? Só de torcer não dói? Aí para você caminhar, como que você caminha? Mancando. É difícil até de se mexer. A minha esposa, quando fica trabalhando muito tempo em pé, ela chega em casa, o tornozelo dela está desse tamanho assim. Aí ela faz aquele charme, faz uma massagem. O que Jesus está falando para você aqui essa noite: se o seu fundamento está machucado, se está lesionado, hoje Ele quer curar, para que você possa continuar essa caminhada. Ele está cuidando do seu tornozelo, está te dando fundamento. Para onde Ele está te levando, Ele precisa te dar fundamento. Aquilo que Cristo quer fazer precisa de fundamento, Rodolfo. Não dá para ser simplesmente por ser. Não dá para sair daqui de Guaxupé e simplesmente ir para Itapiratiba. Tem que ter o ato profético da unção, para que os céus e terra vejam aquilo que Ele quer fazer. Precisa do fundamento. E logo depois o homem continua medindo. Deixa eu te falar uma coisa. Foi difícil para você chegar até aqui? Na sua vida? Não é no dia de hoje, não. Passou por coisa ruim? Passou? E coisa boa? Passou também, né? Mas eu tenho um recado para te dar. A caminhada ainda não acabou. Ele precisa te dar outros fundamentos para que você possa viver o sobrenatural de Deus nessa terra, cara. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que depois dessa noite você vai começar a viver o melhor de Deus sobre a tua vida. Eu tenho iniciado algumas mensagens dizendo que eu estou vivendo o melhor tempo de Deus na minha vida. Estou vivendo, cara. O tempo que eu perdi tudo. Não tenho emprego. Não tenho o meu eu. Estou perdendo o meu eu, mas eu estou ganhando aquilo que Ele está construindo em mim, cara. Entenda uma coisa: quando tiver muito de você em você mesmo, cara, as coisas começam a ficar difíceis. Mas quando você começa a perder aquilo que é teu, para começar a ter aquilo que é dele, irmão, as coisas começam a ser as melhores da tua vida. O próprio apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 3, o versículo não me lembro, ele diz assim: eu considero tudo perda. Perdi tudo, mas tudo que eu perdi foi para que Ele fosse conhecido, cara. Entenda uma coisa: às vezes Deus vai tirar algumas manias de você, coisas velhas que te atrapalhavam, para poder colocar coisas novas. Mas eu fazia isso de domingo, vou fazer mais não. Você não tem mais escolha. Aí o homem continua medindo, pastor Juninho. Mais 500. E as águas estavam batendo aonde? No joelho. Quem aqui está conectado no Wi-Fi? Está todo mundo conectado? Quem tem internet aqui? Tem internet? Hoje você consegue viver sem ela? Seja sincero, irmão. É difícil, né? Tudo que você faz. Tem conta em banco? É na internet. Quer pagar alguma conta? Pela internet. Quer pedir comida? É pela internet. Mas para você ter internet, o que você precisa? De uma conexão. Você precisa estar linkado ou em alguma operadora de celular, que eu não vou falar os nomes, vou fazer merchan para elas não. Ou tem que estar no Wi-Fi fixo. Amém? Senão você consegue usar a internet sem estar conectado? É impossível, não é?
esse próximo passo é igual. O joelho era a oração. E se você não estiver conectado em oração, é impossível você fazer as coisas que vêm do céu. Jeremias 33:3 diz assim, ó: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Já prestou atenção quando você puxa a barrinha de lado assim do teu celular? Para quem tem Android, o iPhone eu não sei como que funciona, mas não aparece aquele monte de notícia do Google? Coisas que ainda você não sabia, mas aparece, não aparece? O que Jesus está falando para você: quanto mais você orar, mais eu vou te atualizar do que está acontecendo no céu. O que mais você se conecta, mais você vai ficar sabendo dos projetos de Deus do céu aqui na terra. Quando Paulo fala em Efésios que céus e terras iam se alinhar, é isso, é quando você se conecta com Ele, Ele te revela o que vai acontecer amanhã. Já ouviu falar da palavra revelação? Tem alguns cristãos que correm atrás só de revelação. Sabe o significado da palavra revelação? Revela a próxima ação. O que Cristo quer te dar de revelação é revelar o que Ele vai agir na sua vida e através da sua vida amanhã. E sem a conexão, sem estar conectado, meu amigo, me desculpa, mas você não vai chegar em lugar nenhum. A gente se perdeu para chegar aqui. Foi ou não foi? Porque a gente estava sem o quê? Estava sem conexão. Às vezes você está perdido no caminho porque você perdeu a conexão com aquele que te guia. Você está perdido naquilo que Deus mandou você fazer porque perdeu a conexão com aquilo que Ele quer fazer com você. Quem já usou o Waze aqui ou o Google Maps? Já usou para viajar? Para ir para algum lugar? Já errou o caminho, irmão? Quando erra o caminho, o que acontece? Ele para e escreve assim, ó: recalculando a rota. Aí geralmente para recalcular a rota, ele joga você para andar mais 1,5 km. É assim ou não é? Já passou por isso? Assim é na nossa vida espiritual. Quando a gente perde a conexão, Ele tem que recalcular a tua rota. Aquilo que era para acontecer amanhã vai demorar mais alguns dias, porque você quis perder a conexão com Ele. Sabe o que Deus fazia quando descia no jardim do Éden? Ia conversar, ia bater um papo com Adão. Perguntar para ele: Adão, o que tu fez hoje? Qual o nome do bicho que você deu? Que fruto que você descobriu? E Eva falou muito. Mulher fala, né, irmão? Tem uma pequenininha lá em casa, lá, irmão. A Camila, quando eu tô lá na sala, a mãe dela tá lá no quarto, eu tô lá na sala, e a mãe dela dorme, ela vai lá e senta do meu lado e começa. E fala, você tá com sono, né? Porque eu sei que quando ela tá com sono, ela quer conversar para ela não dormir. Mulher é assim. Teve um dia que eu fui pescar de madrugada, eu vou contar. E eu cheguei, saí 3 horas da manhã, irmão, é doido, né? Saí pescar 3 horas da manhã, fui pescar. Cheguei em casa cansado, e ela tinha ido fazer alguma coisa, não sei o que era, não lembro. Literalmente eu não lembro o que era, irmão. Eu sentei de frente com ela assim, ó, para conversar com ela. Eu fiz assim, ó, e dormi, e ela ficou falando, e eu assim, Sabe por quê? Porque eu estava perdendo a minha conexão, cara. Às vezes quando a gente perde a conexão, a gente perde aquilo que Cristo está falando. Quando a gente perde a conexão, a gente perde a revelação do próximo caminho. Quando perde a conexão, a gente perde o projeto que Ele vai dar para você hoje. Então eu quero te convidar, Jesus está te convidando, vamos orar. Irmão, quando eu falo de oração, alguns falam assim para mim, eu não sei se aqui tem, pastor, não sei se aqui tem, mas lá na igreja eu falo assim: vem cá, ora pela abertura do culto.
oração. Quero não. Falo, vamos orar aqui pelo dízimo e oferta. Uns já escondem debaixo da cadeira, irmão, porque tem medo de orar. Eu falei para eles, gente, vocês precisam orar, mas eu não sei orar. Quem diz que oração precisa saber? Oração você precisa conversar, irmão. Sabe o que Cristo quer comigo, com você? Ele não quer que você fique falando em latim, em grego, ou... Não. Jesus quer saber como é que foi o teu dia, cara. Jesus quer saber o que você está passando. Você contar para ele assim: Jesus, hoje eu tropecei logo de manhã, bati o meu dedinho, mas eu não xinguei, eu não fiquei bravo, mas deu vontade. Porque Ele te conhece por inteiro. Ele sabe o que você vai falar para Ele, mas Ele está te falando assim, ó: conversa comigo para você não perder a tua conexão. Fala comigo. E muitas das vezes a gente deixa de falar com Deus, cara, por falta de tempo, por cotidiano. O nosso dia a dia começa a nos consumir a um ponto que nós paramos de orar. Paramos de fazer aquilo que nos alimenta, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos deixa conectado para aquilo que vai acontecer, Rodolfo. Eu não sei se você se identifica com isso, mas eu passei por isso. Eu parei de orar por causa do meu cotidiano, por causa das coisas que eu estava fazendo. Ei, eu quero te convidar hoje: pare de fazer o que você está fazendo para começar a conversar com Ele, cara. Precisamos ter esse contato. Irmão, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguém que você conversa bastante. Tem ou não tem? Um parceiro, ou esposo, ou a mãe, ou irmão. Você conversa bastante com essa pessoa, não conversa? Alguém você vai lá para contar o dia, conta como é que foi. Não é assim, pastor Rodolfo? Não é assim, ô Éder? Hoje o Éder veio contando a história dele para nós, cara. Foi muito legal. Cara, muito divertido. E não tem essas pessoas que a gente se conecta assim? A gente chega em casa e manda uma mensagem para essa pessoa. Quem já mandou essa mensagem hoje? Já mandou essa mensagem? Jesus está te falando assim: que hora que você vai mandar a minha? Que hora que você vai me chamar para contar o que está acontecendo? Mas, ô pastor, Jesus sabe de tudo, mas Ele quer ouvir de você o que está acontecendo, cara. Ele quer ter contato com você, Ele quer ser teu amigo. Eu não chamo mais vocês de servo, mas chamo vocês do quê? Amigo. Essa conexão de oração, irmãos, é para que você entenda aquilo que Cristo quer fazer. Quem quer viver o melhor de Jesus aqui? Não pare de orar. Em Tessalonicenses fala que nós devemos orar sem. O povo acha que eu sou doido, irmão. Eu estou na rua, eu estou falando sozinho. Estou dirigindo, estou falando sozinho. Sozinho para eles, irmão. Estou falando com Cristo. Eu vou levar meu cachorrinho para passear toda noite. Esse dia atrás eu tomei um susto. Eu estava andando assim, eu vou mais na parte da noite, não tem ninguém na rua. Aí eu estou andando assim, tem um rapaz que mora de frente com a minha casa, o Alípio. Ele mora de frente com a minha casa. Eu estou andando ali, Rodolfo, conversando com Deus. Deus, a gente precisa fazer isso na igreja. Eu sei que tem, contando para ele assim. Rapaz, a hora que eu olhei do lado assim, o rapaz estava no muro, na gradinha, assim, eu fiz assim, assustei, falei: meu Deus do céu. Aí eu continuei andando e continuei falando com Jesus. Às vezes as pessoas vão te achar louco, cara, mas aquele que está te ouvindo está anotando e falando assim, ó: vamos fazer isso para mudar, vamos recalcular essa rota para transformar. Quando você conta para ele, ele está agindo lá. E a Bíblia diz que quando é ligado aqui na terra, é ligado lá no céu, irmão. E quando liga lá no céu, não tem inferno que faça parar. Não tem nada que vai impedir daquilo chegar na tua mão. Mas é necessário ter conexão. Conexão é tão importante. Essa conexão com Cristo é tão importante que Deus te revela até os dias ruins. A moça leu aqui agora Mateus 6, 33 e 34, amém? Você estava aqui comigo? 33 diz: buscais as coisas que vêm do reino de Deus, e as demais coisas vos serão. E não se preocupe com o dia, porque para amanhã, para cada dia tem o seu. Eu tenho um
problema muito sério de ansiedade, irmão. Quem aqui é ansioso? Só eu? Oxi. Aí tem uns ali que vai erguer a mão meio assim, né? Faz assim. Quem é ansioso? Eu sou, irmão. Você não sabe como eu tô aqui nervoso pregando essa palavra. Quando o pastor Márcio falou para mim sábado passado, minhas pernas começaram a tremer. A hora que ele falou, eu fiz assim, tá bom. E as pernas fazendo assim já. Por causa da ansiedade, porque a gente se preocupa como vai acontecer amanhã. Sabe o que Jesus falou para mim hoje de manhã? Eu falei, Jesus, o que eu vou pregar? Ele falou assim, você não vai pregar nada, porque quem vai falar com o meu povo sou eu, só vou usar você. Entenda uma coisa, quando Deus quer fazer, você não precisa se preocupar como, porque Ele vai gerar o recurso, Ele vai gerar a oportunidade, Ele vai usar alguém, mas Ele vai fazer. E o homem continua andando, Rodolfo. E quando ele continua andando, as águas já estão onde? No ombro. Alguns falam cintura, alguns textos, é isso? Batia na cintura. Entenda uma coisa, cara. Alguns já durante muitos anos viveu com esse salmo aberto na sua casa, certo? Quem aqui já deixou na sua casa aberto o Salmo 91? Aqui, quem aqui é cristão de berço? Só você, né, Rodolfo? Tem mais gente aqui que é cristão desde quando nasceu na igreja. Ela tem outro menino lá. Quem aqui já conheceu Jesus? Quem conheceu Jesus agora, nessa geração? Eu conheci nessa geração, irmão. Mas eu ia na casa da minha avó e todo dia estava lá a Bíblia aberta no mesmo lugar, Salmo 91. As páginas estavam até amarelas de tanto tempo que ficou ali aberto. Já viu isso? Já entrou na casa de alguém que estava assim? Só que aquele salmo é tão forte que a gente não consegue entender o que está escrito ali, cara. Se você não se aprofundar, não ter base, não ter conexão, você não vai entender o Salmo 91. A Bíblia diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe qual que é o problema, Rodolfo? A gente só quer saber de um salmo decorado, e ali ele está dizendo: ei, habita em mim e descansa, habita em mim e dorme, habita em mim e vai dormir. Quando as águas estão chegando aí, irmão, pode estar com uma dificuldade financeira, pode estar passando por alguma doença, mas se você estiver habitando naquilo que Ele te convida para habitar, você pode descansar, porque a sombra do Onipotente, você vai descansar. E descansar, irmão, é não se preocupar com o que vai acontecer. Descansar não é você ficar com medo de como vai ser. Às vezes Jesus está te chamando essa noite para falar assim, ó: eu estou querendo te levar para um nível mais alto, eu quero te levar para um lugar que ainda você não pisou. Mas o seu medo mas como vai ser? Será que vai dar? E como nós vamos pagar? A gente pensa sempre nisso, né? Eu vou contar algo que aconteceu com a gente. Eu cheguei em casa, foi que dia? Na terça-feira. Aí uma pessoa postou na internet assim, ó: vende-se uma câmera Nikon a D3200, é isso? É isso. Colocou lá um valor X. Eu falei: nossa, Jesus, eu queria tanto uma dessa para nossa igreja. Aí eu printei e mandei direto para minha tesoureira. Falei assim: a igreja queria tanto uma dessa. Aí ela falou assim: a Andressa acabou de me mandar. No mesmo tempo que eu vi a postagem, a minha esposa também viu, e ela mandou também para quem? Para nossa tesoureira. Aí eu comecei a conversar com o dono da câmera e com a dona da câmera, e comecei a falar para eles: ó, a igreja queria. Aí o dono da câmera falou assim para mim: esse Jesus, cara, falou assim pra mim, ó: eu vou falar o nome? Pode falar o nome? Pode falar o nome?
Vou falar para a Eliana. Vou falar com a Eliana. Ela vai fazer mais barato para vocês. Aí eu falei com o pastor Rodolfo assim, ó, amém. Daqui a pouco a pastora Eliana mandou assim a mensagem: ó, já estou preparando a câmera para vocês. Eu falei assim, irmã, segura o anjo, primeiro você tem que falar quanto que é para a gente poder pagar, ué. Ela disse assim, não, você não vai precisar pagar, porque aquilo que Deus colocou no nosso coração é para que entregasse a câmera para a igreja, para continuar fazendo essa obra que está acontecendo. Eu estava ali no quarto, a Andressa na cozinha, e a conexão estava ali, ó, eu falando com Jesus lá na cama, ela falando com Jesus lá na cozinha, a gente descansando debaixo da mão poderosa do Senhor. De repente ele fala assim, ó, eu vou dar um mimo para vocês. Entenda uma coisa, cara, eu estou te falando assim, ó, porque quando você habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele você pode descansar. E eu quero profetizar sobre a tua vida: descansa, porque a resposta está chegando, é hoje. Hoje vai tocar esse telefone, hoje vai tocar, vai chegar a mensagem te dizendo, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Descansa, descansa. E quando eu descansei, eu entendi que eu estava gerando. Quarta-feira eu descobri que eu estou gerando. Por isso que eu estou gordinho. Engordei, rapaz. E eu fiquei perguntando, Jesus, por que eu estou engordando desse jeito? Porque você está comendo. Mas eu estou gerando algo dentro de mim que, com certeza, gente, é profético isso. Vocês são de Caconde. Isso que está sendo gerado dentro de nós vai impactar aquela região de Caconde. Nunca mais as pessoas vão ser a mesma, Éder. Pastor Márcio, aquilo que está sendo gerado aqui na Atos 1, cara, o sul de Minas nunca mais vai ser o mesmo. O estado de Minas Gerais nunca mais vai ser o mesmo. Aquilo que Jesus está gerando dentro de vocês, se preparem, porque vai impactar vidas. E o impactar vidas, irmão, não é só de olharem para vocês com olhos assim, porque foi assim que nós entramos hoje. Nós olhamos ali e falamos assim, nossa, que igreja linda. Foi unânime, todo mundo falou, lindo, parabéns. Que Deus continue abençoando vocês, que se multiplique isso no estado inteiro, para toda a região. Mas não é só isso, cara. As pessoas vão olhar para vocês, pastor Márcio, e dizer assim, ó, sabe a igreja Atos 1, você está precisando de ajuda? É lá que você vai encontrar. Sabe a igreja lá, a igreja Anagikazo de Caconde? É lá que você vai encontrar. E não é japonês, é grego. Pastor Márcio falou assim para mim, sabe, o nome dessa igreja é japonês, né? Ele falou, não é, pastor Márcio, é grego. Lucas 14, versículo 23, tem uma parte do versículo que vai dizer, obrigue-os a entrar. É Jesus contando uma parábola de um homem que fez uma festa e manda os seus servos ir buscar as pessoas por ruas, becos e valados. E é muito interessante esse versículo. Uma outra hora, com mais tempo, eu venho ministrá-lo. Na parte antecedente, que antecede o versículo 23, os servos chegam lá para o dono da festa e diz assim, ó, já fizemos o que o senhor mandou, mas ainda tem lugar. A gente já fez já, mas tem lugar. Sabe qual que é o problema? A gente não consegue entender isso, pastor. A gente fala, acha que a gente já fez. Quantos anos o senhor tem de pastor? De ministério? 11. Ministério, quantos anos o senhor já se converteu? Quanto? Ah, o Rodolfo ganhou de você. 30 e quantos, Rodolfo? E a gente vive tanta coisa, e a gente acha que a gente já viveu tudo. E sabe o que Jesus está falando para nós, através dessa pequena parte, dessa pausa na mensagem? É para nos dizer assim, pastor, ainda tem lugar, ainda tem lugar, ainda tem lugar. Não pare de anunciar o evangelho, porque ainda tem lugar. E é muito interessante quando a gente entende o Salmo 91. Entender, pastor Márcio, é viver o Salmo 91 por completo. Poder descansar. Quem aqui quer descansar? Eu não quero agora.
quero fazer a vontade dele, me alimentar daquilo que ele pediu para que eu fizesse. Quem sabe aquilo que Jesus pediu para que você fizesse? Pastor Márcio ergueu a mão, porque você já sabe, né, Pastor Márcio? Sabe o que Jesus pediu para que você fizesse? Que você espelhasse ele na terra. Sabe por que está dando certo, Pastor Márcio? Porque você está espelhando ele aqui na terra. Sabe por que está dando certo em Itapiratiba? Porque você está espelhando ele lá na terra. Sabe por que está dando certo na tua casa? Porque você vai começar a espelhar ele na tua casa. Sabe por que vai dar certo? Sabe por que a tua família vai se converter? Porque o teu bairro vai se converter simplesmente porque você vai espelhar ele lá na sua casa. Aí isso, o moço continua medindo. Vou concluir, gente. Vou encerrar. Quando ele continua medindo, ele leva o Ezequiel para umas águas que não tinha como atravessar caminhando. Tinha que o quê? Mergulhar. Tinha que ser a nado. Sabe o que Jesus me fez decorrer nesse versículo até agora? Para te dizer algo. Porque eu vou te dar fundamento. Você vai buscar conexão. Eu vou te proteger para você descansar e nadar no Espírito, para você entrar no Espírito Santo e viver aquilo que eu tenho para te dar. Livro de João, capítulo 7, versículo de número 37, diz assim, ó: no último dia, o dia mais solene da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa eu vir a mim, para que beba. E aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu contei tudo isso sobre a base, que é o alicerce, sobre a conexão, que é a oração, e sobre viver descansando no esconderijo do Altíssimo, simplesmente para que você pudesse mergulhar no Espírito. E a partir de hoje, rios de águas vivas começam a fluir de dentro de você, e aonde você passar, por onde passar o rio, haverá todos os tipos de animais e peixes, porquanto essas águas são límpidas, fluem para lá, saneiam as águas salgadas. Entenda o que eu vou te dizer. Aquilo que Cristo quer fazer em você em espírito, é para que aonde você estiver, amém, aonde você estiver, flua rios de água viva. Amém? Vamos encerrar? Eu preciso orar.